Gravando. Muito bom dia a todos. Em nome da Comissão de Arbitragem do AB, é com muita satisfação que eu dou início a essa série de webinars em que a gente vai abrir espaço para os jovens arbitralistas, né, que é essa nova geração que está vindo para o mundo da arbitragem e que é uma geração muito promissora e que nesses próximos 3 dias vão tratar de temas de muita relevância para o mundo da arbitragem. Hoje, especialmente, traremos o tema sobre a primeira indicação como árbitro, né? A gente sabe que o mundo da arbitragem, especialmente para quem atua como árbitro, é um círculo muito fechado, né? E nós acreditamos que essa nova geração que vem por aí de novos arbitralistas vai abrir aí um espaço grande em relação a essas indicações que a gente acompanha na arbitragem. Amanhã, dia 19, a gente vai tratar sobre o mundo da arbitragem internacional, também um tema bastante intrigante e que também será abordado por jovens arbitralistas, pessoas que de grande capacidade técnica e grande experiência na arbitragem, apesar da pouca idade. E no dia 20, na quarta-feira, nós falaremos sobre as diferenças entre advogar na arbitragem e no judiciário, que também é um tema bastante interessante. Acho que muitas pessoas, muitos advogados, né, quando saem do judiciário e vão ter a primeira oportunidade de atuar numa arbitragem, muitas vezes não conhecem, né, alguns desses detalhes, algumas dessas sutilezas que envolvem aí as diferentes atuações na arbitragem e no judiciário. Eu agradeço a todos os palestrantes do dia de hoje, doutora Aline Dias, doutora Carolina Morandi, doutor João Marçal, pelo tempo que se dispuseram aí a compartilhar conosco. Todos nós sabemos que vocês têm uma agenda super atribulada e com grande alegria e com grande satisfação que nós podemos contar com a presença de vocês aqui para passar um pouco dessa experiência que vocês vêm acumulando nesses últimos anos. Repito, apesar da boa idade. Sem maiores delongas, eu passo a palavra para a moderadora do evento de hoje, doutora Patrícia Trompeter, que vai conduzir esse evento e vai fazer a moderação sobre esse tema da primeira indicação como árbitro. Doutora Patrícia, você está com a palavra. Bom dia, obrigada, Felipe. Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço a presença de todos por estarem acompanhando a gente aqui. Como o Felipe bem falou, no primeiro webinar da série Jovens Arbitralistas, né? É uma honra ter sido escolhida aqui para moderar esse painel, em que a gente conta com a presença de 3 ilustres arbitralistas, jovens arbitralistas, que com certeza vão agregar aqui bastante para o nosso debate. Queria agradecer também o Dr. Rui, presidente da comissão, a doutora Ana, vice-presidente da comissão, por terem auxiliado a organização aqui dessa série de eventos, e também ao Felipe, ao Gustavo e ao Sérgio pela organização específica dessa série, que com certeza vai agregar bastante aos jovens arbitralistas. Bom, como o Felipe já adiantou, a gente vai tratar hoje do tema primeira indicação como árbitro, e para trazer um pouquinho das experiências pessoais e das vivências e, enfim, do dia a dia de como isso trata, a gente conta aqui com a presença de 3 ilustres jovens arbitralistas. Nós temos a doutora Aline Dias, que é sócia do escritório Muriel Médici Franco Advogados, é mestre em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito da USP, e também coordenadora regional do Comitê Brasileiro de Arbitragem. A gente conta com a presença também da doutora Carolina Morandi, que é secretária-geral do Centro de Arbitragem e Mediação da Anshan e possui LLM pela Universidade de Estocolmo. E também temos aqui o Dr. João Marçal, que integra a equipe do escritório Talui Schecker Advogados, é mestre em Direito pela University of Pennsylvania, pós-graduado em Direito do Estado e Regulação pela FGV Rio e em Business and Law pela Wharton. O João e a Aline, eles já tiveram a oportunidade de atuar como árbitros
então eles vão trazer aqui para a gente um pouquinho dessa perspectiva, né, direta de um jovem arbitralista atuando como árbitro, e a Carolina vai poder trazer também aqui para a gente um pouquinho a perspectiva da Câmara sobre a questão, né? A Carol que já teve a oportunidade de indicar árbitros, muitas vezes jovens, para atuarem em controvérsia. A dinâmica que a gente vai propor aqui para vocês hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai trazer algumas perguntas em que todos vão ter a oportunidade de falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre a sua visão, sobre a sua experiência e fazer com que realmente fique bem dinâmico e bem interessante para que todos possam acompanhar. Ao final, a gente vai abrir para quem tiver alguma dúvida, quem tiver algum questionamento. Também vão ter a oportunidade de fazer perguntas ou diretamente para algum expositor, ou também para todos, se assim tiver vontade. Só solicito, por gentileza, que endereçam as perguntas pelo chat, porque a gente vai acompanhar direto por lá, vou anotando aqui tudo direitinho, e a gente consegue levar isso de uma forma mais organizada. Bom, sem maiores delongas, então vou passar para a primeira pergunta que a gente vai tratar hoje, né? Eu acho que seria interessante, não sei se vocês puderem, os três, trazerem aqui um pouquinho para a gente, se vocês sentem que existe uma necessidade de mercado para a atuação de jovens árbitros nesse meio que a gente está, um pouquinho puxando do gancho do que o Felipe trouxe, né, de serem pessoas mais jovens, com uma visão diferente, e se sim, por quais motivos. Acho que o João podia começar e depois a gente passa para os demais falarem aqui um pouquinho. Tá bom. Em primeiro lugar, um bom dia a todos. É uma honra e um prazer poder falar aqui com a convite da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo. Agradecer essa oportunidade em nome do Gustavo Fávero, do Sérgio Nascimento e do Felipe. E dizer também que eu estou muito feliz de poder dividir a mesa com a Aline, dentre algumas coisas que, a gente, obviamente, com todos vocês, mas essa questão da experiência como árbitro. Eu lembro que há mais ou menos aí uns 9 anos atrás, eu e a Aline, a gente estava atuando como oradores e coaches da Mackenzie e PUC Rio, né, respectivamente. E aí agora, 9 anos, 10 anos depois, a gente conseguiu receber essa primeira indicação como árbitro. Então, é legal agora a gente poder estar passando a nossa pouca, mas já experiência como árbitro, não só como advogado, mas também atuando como árbitro, né? E justamente também outro ponto que a gente vai falar, que é essa questão da importância de criar uma rede de relacionamentos e contatos, que também eu acabei conhecendo a Patrícia e a Carolina, que compartilham aqui essa mesa comigo. Então é um prazer muito grande poder falar com vocês hoje e expor um pouquinho aqui da nossa experiência. Bom, como a Patrícia falou, acho que responder ao tema dessa mesa redonda, desse webinar, passa por 3 grandes tópicos, né? O primeiro deles, acho que é a necessidade do mercado, né? O Felipe e a Patrícia pontuaram bem. Será que existe realmente uma necessidade de jovens árbitros atuarem ou é apenas algo acidental que, digamos, é uma eficiência de mercado ou é algo que acontece de forma episódica? Segundo é a perspectiva do jovem advogado que quer ter a experiência e já em terceiro lugar, a terceira perspectiva é o que ele deve fazer, o que talvez a gente possa ter feito que nos ajudou a chegar aqui. Então, acho que essas 3 perspectivas conseguem nos acompanhar aqui hoje para responder esse grande tópico, a carreira do jovem arbitralista, do jovem árbitro. E aí, sem mais delongas, e também já para entrar aqui na nosso primeiro subtópico, é se realmente existe essa necessidade do mercado na atuação dos jovens árbitros. E, na minha sincera opinião, sim, não só porque eu estou advogando em causa própria, né? Pode parecer até um conflito de interesses aqui, mas sim, realmente tem. Eu acho que a primeira justificativa para isso
é a questão da falta de tempo dos árbitros mais conhecidos e renomados. Assim, quem já atua em arbitragem há algum tempo, na qualidade de advogados ou como secretário de Câmara, como é o caso da Carolina, é perceptível que assim, a dificuldade que existe nos nossos casos, em muitos também, não vou generalizar, mas em muitos dos nossos casos, em conseguir, por exemplo, ajustar desde o início do procedimento um cronograma, ou pelo menos, assim, quando chega o momento da audiência, conseguir uma data que não seja tão distante, e isso, por óbvio, cria assim, um atraso no procedimento muito grande. Então, a primeira justificativa que eu daria para a necessidade de mercado é a falta de tempo de árbitros mais conhecidos e que são comumente indicados para atuarem nos procedimentos arbitrais. O segunda justificativa, eu acho que passa pela questão dos árbitros mais experientes não terem interesse em atuar em casos tidos como de menor expressão, que muitas vezes são complexos, mas pelo valor envolvido, né, um dos critérios aí que a gente considera para um caso de menor expressão, não são tão altos. Então, o fato de, muitas vezes, os casos serem complexos e a remuneração não ser tão alta, naturalmente, se você é um árbitro já conhecido como muitos casos, acho que isso cria um desinteresse. Agora, a eficiência do mercado passa justamente por aí, porque se tem árbitros com falta de interesse, justamente entra aqui o jovem arbitralista, o jovem advogado, suprindo essa lacuna e tornando mais eficiente, porque o árbitro pode, mais conhecido, mais renomado, ele pode justamente atuar em casos que os árbitros mais experientes não queiram, não tenham interesse, e deixar com que os árbitros mais experientes possam se dedicar, ter mais tempo para esses outros casos tidos mais relevantes. Além disso, o que eu tenho reparado também sobre essa primeira questão de necessidade de mercado é uma demanda dos usuários, né, pessoas físicas e jurídicas que escolheram cláusulas compromissórias, em conseguir, em ter falta de opções, porque às vezes realmente tem esses casos que não são tão grandes assim, ou não são tão complexos, mas os usuários eles estão demandando por mais opções, assim, não só pela falta de tempo, que eu já expus aqui, mas também porque, às vezes, eles querem ter cabeças novas, né? Novos nomes, possam justamente oxigenar o mercado e você ter um leque maior de opções. Então, eu acho que, para essa primeira pergunta, ou tópico, eu diria que é justamente isso, assim, falta de tempo dos árbitros mais conhecidos, uma também falta de interesse, mais ou menos, desses árbitros em pegar casos tidos como menores e uma eficiência de mercado, que enquanto você cria espaço para os mais novos, você libera espaço para casos mais relevantes, para os mais antigos. Eu diria que é mais ou menos por aí. Não sei o que a Aline e a Carol acham sobre isso. Posso falar, Patrícia? Por favor, eu estava no mudo, desculpa. Imagina. Bom, antes de começar a responder a pergunta, claro, eu quero agradecer mais uma vez à Comissão de Arbitragem da OAB pelo convite, que faz um trabalho tão importante em favor do Instituto já há tantos anos. E faço aqui esse agradecimento não apenas ao Rui Dourado, que é o presidente da comissão, mas também ao Felipe Frois, que foi quem nos direcionou o convite para estar aqui hoje. Eu reitero as palavras do João, porque para mim é uma alegria muito grande dividir esse painel com ele. Como ele disse, a gente já se conhece há bastante tempo, é um profissional que eu acompanho há muitos anos. Então eu tenho assim, uma admiração, fico feliz de estar aqui dividindo esse painel com ele. Também, óbvio, com a Carolina Morandi, que é alguém que já defende há muito tempo a participação dos mais jovens na arbitragem. Hoje a gente está falando desse tema, mas há muitos anos já é um tema que surge e com uma certa, talvez, não vou nem chamar aqui de resistência, mas não é o tema que todo mundo sempre conversa, e a Carol já trazia, vou chamar aqui de Carolina, e a Carol já trazia esse tema já há bastante tempo. Acho que também por ela ser uma das, se não a mais jovem secretária-geral dos principais órgãos arbitrais renomados que a gente tem hoje.
uma profissional que eu acompanho há bastante tempo também, assim como a Patrícia, que gentilmente aceitou essa tarefa de moderar esse trio aqui hoje. Então, para tratar diretamente desse tema dessa necessidade do mercado, eu concordo muito com o que o João já trouxe aqui. Existe uma questão de disponibilidade, e aí, quando eu trato de disponibilidade, eu incluo nesse ponto a disponibilidade dos árbitros, eu incluo celeridade, e aí não só a celeridade na hora de proferir as decisões, mas uma disponibilidade no momento de agendar audiência, dar o atendimento que as partes precisam. Eu tive alguns exemplos de casos em que as próprias partes, aliás, as partes compartilham muito com os advogados, né? E evidentemente a minha atuação é advogada, eu sou advogada. E muito do que as partes compartilham conosco é uma sensação de que não necessariamente aquele caso que ela tem, que ela abriu mão do judiciário para passar para a arbitragem, acabou não tendo ali exatamente, preenchendo todos aqueles requisitos, aquela checklist que a parte esperava. Tive casos já, por exemplo, que as partes reclamaram bastante de pedido de extensão do prazo para proferir a sentença no dia do prazo para proferir a sentença, né? E isso, desde pessoas físicas até para grandes empresas, fica muito difícil justificar internamente como que o prazo dito por improrrogável foi prorrogado. E as partes até ficam numa situação um pouco refém, porque se esse pedido de prorrogação chega no dia da aprovação que é originalmente já estendido, né, o prazo já estendido para a aprovação da sentença, se a parte, até tive casos já em que a parte me perguntou, olha, Aline, o que acontece se eu falar que não? E aí eu falo assim, bom, provavelmente você não vai ter sentença, porque se os árbitros pediram essa extensão hoje, não tem sentença. Ou eles vão ter um tempo muito curto para alcançar um consenso sobre alguma questão que merece maior amadurecimento. Então, você não tem escolha, senão realmente acabar dando esse ok, embora contra gosto, porque você tinha ali uma série de compromissos empresariais que foram agendados na expectativa de que naquela data você já teria uma sentença. Tive casos também, claro, que as partes trouxeram algumas reclamações, e isso é comum, de pedido de extensão do prazo para proferir uma decisão sobre pedido de esclarecimentos. Assim, claro que existem pedidos de esclarecimentos e pedidos de esclarecimentos, né, que são os famosos embargos de declaração na arbitragem. Tem matérias diferentes, etc., mas já tive uma série de casos de mera correção de erro material. E ainda assim, um pedido de prazo. Então, eu acho que existe dentro do mercado, e aí quando eu me refiro ao mercado, são as partes mesmo, porque por mais que os advogados, sim, acabem entendendo, olha, os árbitros estão muito ocupados, eles precisam de mais tempo, nós advogados nós entendemos, mas as partes acabam nos trazendo alguns comentários um pouco diferentes. E nessa situação, ou bem, você acaba abrindo mão do instituto, que é algo que, assim, que não caberia aqui a gente nem discutir esse ponto, ou você acaba trazendo uma certa renovação dos perfis disponíveis para atuar como árbitro, inclusive como advogados. Acho que também um segundo ponto, aí para complementar o que o João trouxe, é o número de conflitos que existe. Obviamente, os árbitros mais experientes já passaram por um maior número de procedimentos arbitrais, com um maior número de pessoas, maior número de partes, obviamente, e aí justamente por isso eles acabam criando aí, colecionando, da mesma forma que você coleciona experiência, você acaba invariavelmente colecionando conflitos. Então, dentro dessa lógica de criação de conflitos, também existe um cenário que acaba abrindo espaço para o mercado se expandir. Não daria para a gente ficar sempre nesse mesmo número de profissionais. Se, no fim, esses mesmos profissionais acabariam atuando. Eu já tive casos, por exemplo, em que um dos árbitros revelou que já tinha mais de 50 procedimentos arbitrais com um dos coárbitros. Isso é um número muito grande. Para fim de arbitragem, é um número relevante e pode, enfim, causar um certo desconforto na parte que indicou aquele terceiro árbitro, né? Vamos supor, eu tenho 2 árbitros que já atuaram em procedimentos juntos 50 vezes. Aquele terceiro árbitro que não atuou junto
pode ficar um pouco desconfortável, não só ele, mas a parte que indicou, isso é uma série de situações. Então, é importante haver uma renovação no mercado, não só, aliás, pelo desconforto desse sentido, mas também porque dentro do... Se a gente está num ambiente que acaba sendo muito fechado, você acaba prejudicando, inclusive, questões super relevantes como diversidade. Então, eu acho que esses são os pontos que eu comentaria agora em relação a uma necessidade de mercado, considerando o que eu mais ouço dos clientes na minha atuação como advogada. Bacana. E da perspectiva da Câmara, Carol, você acha que teria algum outro enfoque que não foi tratado pelo João ou pela Aline? Bom dia a todos. Eu sou a última a falar, mas eu também tenho que agradecer. Então, eu peço licença aí para gastar alguns segundinhos, mas eu não posso deixar de agradecer à Comissão de Arbitragem da OAB pelo convite, principalmente ao Sérgio Nascimento, ao Felipe, Prois, ao Gustavo, Fávero, ao Dr. Rui Rosado também. E é um prazer estar aqui falando com vocês, ao lado da Aline, do João, da Patrícia. Então, muito obrigada. Fui anotando algumas coisas que a Aline e o João falaram para complementar, tentar não ser muito repetitiva, mas também para dar uma perspectiva prática sobre a impressão deles, né? Então, acho que, em primeiro lugar, quando a gente fala de mercado, o que a gente tem que considerar é que o mercado de arbitragem está em expansão no Brasil, né? E isso, as pesquisas mostram que os casos têm aumentado. Então, à medida em que o mercado cresce, também há espaço para novos nomes, sem que tenha uma concorrência direta. Não é que a gente está aqui pregando para os jovens arbitralistas ocuparem todo o mercado de arbitragem que tem. Não, tem espaço para todo mundo. Para quem já é experiente, para quem está ganhando experiência. E acho que o segredo é justamente balancear, né? A gente tem, cada caso de arbitragem é único, e eu acho que ele tem que ser analisado. Às vezes vai precisar de uma pessoa mais experiente, isso a gente vai falando ao longo aqui da exposição, mas às vezes tem sim muito espaço para novos nomes, e como a Aline falou, eu sou uma entusiasta da diversidade, né? E a diversidade abrange vários aspectos, não só de gênero, mas de idade, de região, enfim. Eu acho que, principalmente uma coisa que o João falou, que o valor em disputa não significa que esteja alinhado à complexidade da disputa, né? E aí eu acho que é um grande nicho de mercado. A maior parte das instituições arbitrais, a Anshan está incluída nisso, remunera os árbitros de acordo com o valor atribuído à causa. E muitas vezes a gente vê disputas que não têm um valor tão elevado, mas que elas vão dar muito trabalho. E aí, para os árbitros mais experientes, talvez elas não sejam tão interessantes, porque enquanto o árbitro está atuando naquela causa, ele fica conflitado. É mais um caso, tem muitos árbitros que a gente sabe que trabalham com um portfólio de arbitragens que eles não gostam de passar de determinado número. E aí fica um caso que dá trabalho, que vai se estender por alguns meses e que a remuneração não é a remuneração que esses árbitros estão acostumados. Então, eu acho que aí tem um grande nicho para novos nomes, que novos nomes estão ansiosos por terem suas primeiras arbitragens. Eu vejo na Câmara, lá no centro da Anshan, quanto os novos nomes têm menos arbitragens e que estão começando, eles se esforçam, leem, respondem às secretarias, partes com celeridade e qualidade, né? Porque não é só a rapidez. Então, acho que esse espaço, esse nicho, principalmente, tem bastante mercado para os novos nomes. O que a Aline falou, eu queria até comentar, né, que ela falou na perspectiva de advogado, que às vezes ela tem um caso que chega no prazo da sentença e os árbitros pedem prorrogação. Eu posso falar na perspectiva da Câmara, que a gente tem vários casos em fase de sentença arbitral. E, infelizmente, não é incomum, tá? E a prorrogação, ela dificilmente é pedida com certa antecedência. Geralmente, nos termos de arbitragem, os árbitros já prevêem que o prazo de sentença pode ser prorrogado por um prazo igual àquele estabelecido, geralmente 60 dias, e a gente vê essa extensão com bastante frequência, e grande parte desses pedidos são feitos justamente no dia ou a poucos dias de acabar o prazo anterior. Então, eu entendo que isso seja frustrante às partes, né? Mas é o que a Aline falou, você não pode comprometer a qualidade da sentença. Então, o que a gente também, como Câmara, tem tentado fazer, por exemplo, a gente está lançando agora, vai lançar
em breve, nas próximas semanas, um regulamento de arbitragem expedita na ANCHAN. E nesse regulamento a gente prevê que, caso o prazo da aprovação da sentença seja prorrogado, os honorários dos árbitros vão ser reduzidos também, né? É uma prática que a CCI já faz também, e eu acho que visa dar um pouco mais de garantia às partes da celeridade do comprometimento dos árbitros, né? Acho que era isso, a questão do conflito que a Aline falou, realmente, mesmo para nós, né? Quando a gente vai fazer uma indicação lá na ANCHAN, a primeira coisa que a gente faz é checar o conflito com os árbitros, e grande parte dos conflitos tem pela atuação deles em casos anteriores, mas às vezes também quando integram grandes escritórios, isso acontece bastante, e é uma preocupação que a gente tem, né, para não fazer a indicação pela Câmara de uma pessoa que já vai ser conflitada e atrasar todo o procedimento. Bacana. Então, acho que a gente conseguiu trazer aqui alguns aspectos que vocês entendem da necessidade de mercado, como, por exemplo, o conflito, o tempo, a disponibilidade. Agora, uma outra pergunta também que eu gostaria de trazer a vocês é o que vocês veem e entendem que o jovem arbitralista, na posição de árbitro, ele teria a agregar tanto para o tribunal arbitral, no momento em que ele vai compor o tribunal, como também para o procedimento como árbitro único, né? Então, vocês acham que teria alguma visão do jovem, alguma questão diferenciada a respeito disso? Talvez acho que a Aline poderia começar dessa vez, já que o João começou a última. Ótimo, Clara. Para responder essa pergunta, eu queria tentar, e eu não sei se dá, mas aí a Carol e o João podem me complementar depois, talvez definir o que é esse jovem arbitralista, né? Então, a gente sempre escreve em todos os lugares, o jovem arbitralista, mas para fins, pelo menos desse evento aqui, o que é um jovem arbitralista, né? Existe a gente até que fala que esse termo arbitralista nem teria um lugar, enfim. Então, vamos entender o que é esse jovem arbitralista. Eu acho que existe um certo consenso, e aqui vou falar certo consenso, porque obviamente o João, a Carol, até a Patrícia podem, o Felipe também está com a câmera aí, podem discordar de mim. Talvez aqui o jovem arbitralista que a gente está conversando nesse evento seja um profissional que apesar de não ter, que apesar de possuir, sei lá, menos de 40 anos, que é o que a gente chama, né, do under 40, ele já possui contato com a arbitragem já há uns bons anos, já que o João já falou que a gente já se conhece há tanto tempo, então tá aí mesmo, vejo a carreira do João já há quase 10 anos. Então é esse profissional que tá aí, vamos supor, há quase 10 anos trabalhando com arbitragem, ou mais, ou um pouco menos, mas enfim, ele já atuou nesses vários anos em diversos casos, já atuou muito como advogado, já participou de uma série de audiência, passou noites em claro estudando, trabalhando, fazendo seu mestrado, LLM, doutorado, e acabou atingindo uma certa posição na carreira em que ele não é ainda, ou talvez nem tenha a pretensão de ser, aquele professor consagrado da universidade, ou também não é um autor de coletânea de livros, enfim, mas ele já possui bons artigos publicados, ele já tem uma experiência reconhecida no mercado, reconhecida na sua área de atuação, ele já figura ali nos rankings de atuação dos advogados, seja rankings nacionais ou internacionais, mas ainda assim não deixa de ser uma pessoa que realmente é mais jovem em relação à média dos árbitros. Acho que esse talvez seja aqui o jovem arbitralista que a gente está comentando hoje, sem prejuízo, claro, das opções que o João e a Carol possam fazer essa tentativa de definição. Eu acho que esse profissional, justamente por ele estar numa fase mais avançada da carreira em relação aos mais jovens, mas mais para trás em relação aos mais experientes, é uma fase difícil de classificar, ele está nessa fase avançada, porém ainda em construção. Então, acho que esse é um conceito muito importante, porque é o que a gente reconhece aqui como um jovem que tem muita vontade de fazer um trabalho legal. Claro que ele também tem problemas de disponibilidade, porque todo mundo aqui eu sei que trabalha muito, mas ele não necessariamente deixa de atender tudo aquilo que ele precisa, né? Ele vai aceitar na medida do que ele realmente vai conseguir fazer e ele acha tempo. Ele encontra o tempo necessário para fazer o que precisa. É um jovem que encara aquele trabalho não como mais um a ser feito, mas como mais uma oportunidade muito séria e muito relevante de desempenhar um papel com cuidado, atenção, celeridade, enfim, de entender o que as partes esperam
E claro, de saber o quão relevante é a colaboração do seu trabalho em favor do Instituto da Arbitragem, que é algo assim sensacional, uma ferramenta muito grande, né? A arbitragem é mesmo uma ferramenta muito importante para a solução de litígios. E aí eu acho que a gente tratou já um pouquinho desse tema, mas realmente existe essa demanda de mercado, né? Eu já tive clientes, já ouvi em eventos e outras situações, partes empresas, enfim, que acabavam incluindo cláusula compromissória nos contratos e aí, em algum momento, repensaram essa inclusão. Não é uma regra, óbvio, mas é algo que, quando a gente ouve, soa mal, soa ruim, porque essa insegurança da parte, para quem trabalha com arbitragem há tantos anos e até para gerações acima da minha, é algo que espanta, é algo absolutamente indesejável, porque a arbitragem é um instituto muito rico, com potencial gigantesco de facilitar a resolução do litígio. Então, diante desse conceito, é óbvio que a solução não passa por descartar a utilização da arbitragem, longe disso. Acho que a arbitragem só cresce. E ela não só cresce em termos de número, mas também cresce em termos dos profissionais disponíveis. Eu acho que esses são pontos relevantes para classificar aí nesse jovem arbitralista que acaba entrando para o favorecimento e engrandecimento do Instituto. Muito bom trazer aí a definição do jovem arbitralista, que acho que era uma questão que muitos dos que estão nos ouvindo agora ficaram com essa dúvida, né? Como definir o jovem, que é o tema dessa série de webinars que estão sendo promovidos pela Comissão de Arbitragem, né? E, Carol, acho que talvez você poderia trazer um pouquinho da perspectiva da Câmara e de quem já teve a oportunidade de indicar árbitros mais jovens, o que você acredita que o jovem pode agregar para o Tribunal Arbitral e também para o procedimento como um todo, pela visão do jovem mesmo. Tá bom. Eu acho que a Aline também fez um trabalho muito bom em definir. A régua que a gente passa, geralmente, em instituições, realmente é a questão dos 40 anos, né? E se a gente for pensar, tem muita gente boa abaixo dessa régua, que esperando uma oportunidade, então acho que é isso que a gente tem que considerar. Mas ela também falou uma coisa importante, a gente não pode, a gente leva em consideração a experiência, né? Vou falar até disso um pouco mais para frente, como que a gente pode balançar a experiência em atuação como árbitro, porque se a pessoa nunca atuar, ela nunca vai ter experiência, né? Então, quando vai ser a primeira experiência que ela vai ter? Bom, eu acho que, assim, na perspectiva da Câmara, né, pensando o que a gente quer, que um procedimento, a gente tem no nosso regulamento, que o procedimento ele tem que ser conduzido de forma eficiente e célere. E isso que a gente cobra do tribunal. Então, lá na Enxão, que a gente faz um acompanhamento semanal de reunião de equipe para ver como os procedimentos estão, e se eles estão parados há 10 dias, 2 semanas, a gente entra em contato com o tribunal pedindo um posicionamento, né? É claro que, às vezes, se os árbitros recebem 3 caixas de documentos para analisar, a gente não espera que em 5 dias eles vão ter uma OP pronta para as partes. Então, a gente leva tudo isso em consideração. E o que a gente observa em relação a pessoas mais jovens é a questão da disponibilidade. É o que a Aline falou, né? E a gente conversou bastante quando a gente estava fazendo o call de alinhamento. Não significa que a pessoa, por ser mais jovem, tem mais tempo. A gente sabe que geralmente uma pessoa que está ali tentando uma indicação como árbitra ou está ingressando na sociedade no escritório ou está prestes a ingressar, e aí o volume de trabalho é muito grande. Então, aonde achar esse tempo? Mas a gente vê um comprometimento muito grande. Então, o que a Aline falou, as pessoas acham tempo na agenda. E é esse comprometimento que para a instituição é importante. Porque a instituição está ali para administrar e a gente quer garantir uma administração com eficiência. Então, o comprometimento do árbitro de, na hora da gente tentar marcar audiência, na hora de responder as partes com OP, na hora de dar um retorno sobre o procedimento. Então, fazer o procedimento andar com eficiência e com celeridade. E a gente observa que o jovem ele tem um comprometimento e uma vontade muito grande de entrar no instituto. Então, no grupo, né, que a gente fala de árbitros. Então, isso eu acho que talvez seja um grande valor que os novos nomes trazem, e por isso que do ponto de vista da instituição, é bastante interessante.
Além disso, se a gente for pegar essa régua dos 40 anos, está ficando cada vez mais comum LLMs, até no Brasil tem, né, o da IBMEC, mas mesmo fora do Brasil, especializados em resolução de disputas. Então, o que eu fiz, por exemplo, em Estocolmo é em resolução de disputas, sei que a Queen Mary tem, Cianspo. Então, a gente vê que essas pessoas que são um pouco mais novas, elas fizeram esses LLMs, elas estão estudando técnicas, tanto do Brasil quanto fora, e elas podem trazer um olhar, né, internacional, um olhar mais moderno, porque a arbitragem, ela é flexível. A arbitragem, ela vai mudando, vai se adaptando, né? Agora, em tempos de Covid, é a maior prova de como a arbitragem teve que se adaptar à nova realidade de isolamento social. Então, é importante que os profissionais também busquem isso, também busquem estudar, pegar referências do Brasil, do mundo, e acho que o jovem também traz esse olhar moderno para a arbitragem. Bacana. É verdade, realmente, essa questão da especialização e da fome do jovem de ir atrás de coisas novas, né? Isso realmente é uma questão muito importante. Não sei se o João teria algo a agregar também a respeito disso, da sua visão. Eu teria dois comentários rápidos em relação ao que foi dito sobre esse comprometimento, né, do jovem arbitralista, do jovem árbitro, melhor dizendo. Eu digo por uma experiência pessoal, né? Assim, quando eu recebi os meus primeiros casos, eu pensei, olha, eu vou dar tudo de mim, eu tenho assim uma fome, assim, uma gana de dar o meu melhor. Por quê? Porque eu quero fazer o meu nome, porque eu quero ter a experiência como árbitro. E embora, como até a Carol pontuou, os casos eles não tenham uma remuneração muito alta, os honorários do árbitro não sejam elevados, muitos têm uma complexidade. Então, um desses casos, por exemplo, é em inglês, com regras da UNCITRAL, Câmara Brasileira e uma parte sendo revel, né? Então, isso tudo, embora, de novo, os honorários não sejam altos porque o valor envolvido não é alto, acaba que torna um desafio, né? Então, se você tem disponíveis, embora a maioria de nós, como a Aline também pontuou, tenhamos aí um tempo escasso, mas eu não tenho qualquer problema em gastar madrugada, em trabalhar final de semana, para poder justamente atuar não só como advogado, mas como árbitro, né? Então, eu acho que muitos dos que estão nos ouvindo aqui estariam com essa disposição. Assim, a gente tem os nossos prazos como advogado, petições, às vezes não só em arbitragem, mas também a maioria de nós em contencioso judicial. E por que não também, se eu puder, né, o dia tem 24 horas, então eu não tenho nenhum problema em talvez dormir menos horas e abdicar do meu tempo de lazer, porque eu acho que essa é o momento do jovem advogado, do jovem árbitro, em firmar o nome dele, em mostrar que ele pode fazer um bom serviço. E aí, aliada à necessidade também do mercado que a gente falou antes, porque tem esse espaço, né? E em relação à disponibilidade de agenda e do feedback dos usuários, realmente, uma das maiores vantagens da arbitragem é a celeridade, principalmente em comparação com o processo judicial. No momento em que você não entrega essa vantagem para os usuários do mercado de arbitragem, assim, aqueles que escolheram uma cláusula compromissória, infelizmente o feedback de alguns, principalmente de algumas empresas, olha, se eu não estou tendo essa contrapartida da celeridade, eu acho que talvez não é interessante optar pela cláusula compromissória nos meus contratos. Então, no momento em que você não dá o benefício que você vende, né, as empresas, os usuários, pessoas físicas também, começam a se perguntar. Então, justamente para evitar esse downside da arbitragem, que entra a eficiência do jovem árbitro, suprir essa lacuna e tornar tudo mais eficiente, tanto em relação à atuação dos advogados, dos árbitros mais renomados e com menos tempo, quanto também para os jovens árbitros. Bacana. Realmente isso é uma questão muito bem pontuada, né? Ainda mais trazendo essa
essa perspectiva da sua experiência e do que caiu para você cuidar, né? Acho que muito interessante. Agora a gente vai abrir para a última pergunta, antes da gente abrir a oportunidade de todos questionarem a vocês. Queria perguntar primeiro se a Carol puder começar a responder essa pergunta, só. Que eu acho que é a pergunta que todos aqui estão se questionando e que todo mundo tem isso em mente e com certeza iriam perguntar para vocês ao final. Quais características de um jovem arbitralista vocês consideram como características importantes, essenciais e até mesmo como um diferencial para eventualmente ele acabar sendo nomeado como árbitro, né? E na experiência, acho que da Aline e do João mais para frente, quais características suas vocês acham que foram consideradas? Né? Acho que a Carol podia trazer um pouquinho também da visão de quando ela precisou indicar, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Está todo mundo online para saber essa resposta. E assim, eu já vou falar que não existe uma resposta certa, né? Eu acho que não existe um mecanismo só, mas eu acho que a gente pode compartilhar algumas dicas, algumas coisas, como funciona um processo, e isso ajuda, né? Eu acho que, em primeiro lugar, né, quando a instituição faz uma indicação, a instituição está atuando um pouco mais ativamente no procedimento, leva um nome, né? Tem uma chancela, então tem que ser uma indicação responsável, né? Não podemos também desconsiderar a expectativa das partes. Então, como que a gente faz isso tentando trazer novos nomes, né? Tem a questão da experiência, que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais. Se a pessoa nunca tiver a primeira arbitragem dela, ela nunca vai ter uma experiência como árbitro. Então, eu acho que é possível e é necessário isso, tanto os advogados fazendo, quanto as instituições fazendo para dar chance a novas pessoas, balancear essa experiência. Isso é uma experiência em arbitragem. Então, a gente vê muitas pessoas atuando como secretários e secretárias de tribunais arbitrais, e a gente vê jovens advogados também atuando nos procedimentos, participando ativamente em contato com a secretaria. Então, tudo isso conta como experiência em arbitragem. Eu até vi que a gente recebeu uma pergunta aqui, que o Gustavo respondeu, indicando livros. É importante que o advogado tenha experiência em arbitragem, como que a gente pode entrar? Tudo isso conta. Então, a participação nos procedimentos como advogado, a participação como secretário de tribunal arbitral, a participação em eventos. Quando a gente vai indicar alguém, a gente tem que lembrar de alguém, né? A gente conversou bastante sobre isso na sexta-feira. E como ser lembrado? Eu acho que como ser lembrado de um jeito positivo, né? Então, a participação em eventos, escrever artigos, a Revista Brasileira de Arbitragem está aí, tem vários outros canais também que permitem, né, que as pessoas publiquem artigos, para a gente lembrar das pessoas de um jeito positivo. Mesmo a criação da Inovarb, quando a gente lançou em 2017, foi para isso, para criar uma comunidade de networking entre jovens arbitralistas, para as pessoas se conhecerem, dar oportunidade para o jovem, às vezes, falar num evento, publicar um artigo e começar a fazer o seu nome na arbitragem. Então, eu acho que tudo isso conta com experiência, tudo isso é muito válido. Outros elementos que a instituição tem que considerar também na hora da indicação. O árbitro não precisa ser advogado, mas eu falo assim, acho que é muito provável que, vindo da instituição, a indicação seja de um advogado ou uma advogada, porque o produto da arbitragem é uma sentença, que é um resultado de um produto jurídico, né? Então, eu acho que a instituição, grande parte dos casos, vai optar por indicar um advogado. E acho que balancear, né, as qualificações, a expertise na área, senioridade. E aí, a maior parte dos casos que a gente administra na Anshan são de arbitragens domésticas, mas a gente tem alguns de arbitragem internacional. E aí isso conta também, né? A gente teve um caso em que eu tive que indicar uma pessoa para compor um tribunal arbitral, e era um caso que era em inglês. Então, assim, a experiência da pessoa em inglês, era um caso de matéria societária. Então, quando eu fui indicar, considerei uma pessoa que tinha uma atuação em direito societário, preferencialmente. Então, acho que a gente tem que considerar, vamos pensar no âmbito geral, instituição, a matéria em disputa, a lei aplicável, o idioma da arbitragem, a qualificação. E um tema muito importante para mim na Anshan é a questão da diversidade. Então, a gente sempre tenta balancear a questão de gênero, a questão de pessoas mais novas, mais velhas. Teve também um caso que eu tive que indicar um presidente.
com 2 coárbitros experientes. É lógico que, para que o presidente também se sinta confortável, a gente optou por uma indicação de uma pessoa um pouco mais sênior, para conseguir lidar e se comunicar bem com os outros árbitros também, né? Então, eu acho que essas são algumas características. Se tiver alguma dica que pode dar, se aproximar das instituições, se aproximar dos eventos, se fazer notar de uma forma inteligente, né? Então, publicando, falando, tirando dúvida, participando dessas discussões como essa que a OAB está organizando. Acho que você está sem som, Paty. Acho que essa visão da instituição realmente ela é muito importante para quem tem interesse em entrar nesse nicho, né? Acho que agora, então, a Aline e o João podiam falar rapidinho sobre o que vocês acreditam que tenham sido as características pessoais de cada um de vocês e das experiências de vocês que vocês entendem que tenham levado a essa nomeação. Aline, não sei se você chegou a ter acesso a essas informações, o que foi considerado no seu caso. Bom, acho que, antes de mais nada, é importante falar um pouco da trajetória, o que a gente acompanha. Eu acho que os árbitros que a gente tem hoje aqui no Brasil são profissionais excelentes, incríveis, fazem um trabalho muito sério e, obviamente, são a nossa inspiração. Então, a gente olha para eles quando a gente começa a pensar o que talvez a gente deveria fazer. Eu tenho um orgulho, eu imagino que a Carol, o João, você tenho um orgulho gigantesco de fazer parte e poder trabalhar com uma comunidade arbitral tão experiente e comprometida como é hoje a brasileira. Eu acho que a profundidade das sentenças, das decisões, a complexidade dos casos, enfim, tudo isso demonstra a grandiosidade do Instituto e também, inevitavelmente, contribui para abrir espaço para os mais jovens. No caso das minhas indicações, claro, eu não tenho, acho que, como a Carol falou, é a pergunta de $1 milhão, né? É muito difícil ter a resposta para isso. Eu também queria compartilhar um pouco da minha experiência, no sentido de que nem todo mundo está... Às vezes a gente se pergunta, né? O que fazer para chegar lá? E eu mesma já me perguntei isso algumas vezes e eu não tinha resposta. A Carol mencionou um pouco da Inovarb. Eu lembro do primeiro evento que eles fizeram lá atrás. Eu fui, faz alguns anos já, e eu lembro de uma palestra que um colega nosso, Bernardino Neto, deu, e ele trouxe alguns casos em que ele já atuava como árbitro. E naquele momento eu me perguntei, nossa, o que será que é preciso, né? É que ele é um cara muito bom, com certeza fez um trabalho incrível, enfim, e aí acabou sendo reconhecido. E, claro, tenho uma admiração por todos esses meus colegas. Difícil responder o que as partes enxergaram aqui, no caso dessas minhas indicações. Eu acho que dá para mencionar, em um dos casos, eu sei que tinha um valor envolvido muito baixo, então acho que traz tudo aquilo que o João trouxe, das partes esperarem uma determinada qualidade, né, na condução do procedimento, mas também não poderem contar com esses hábitos mais renomados que a gente tem hoje em dia, que, por mais que, óbvio, eles tenham uma paixão pela profissão, adorariam atuar, mas o tempo não comporta você acabar pegando casos que têm um valor menor. Então, acho que esse foi um dos critérios considerados. Eu sei também que teve um segundo caso em que as partes tinham uma necessidade de conduzir o procedimento de forma muito célere. Era tão rápido que, embora o valor envolvido fosse até expressivo, e o caso era um pedido, né, mas ele tinha uma certa complexidade, as partes colocaram 7 dias para cada manifestação. Então, eram alegações iniciais, mais 7 dias resposta, mais 7 dias resposta, 7 dias tréplica. Então, por mais que as partes não tenham exigido isso de mim como árbitra, né, no momento em que as partes fizeram o termo de arbitragem, criaram as regras do jogo, elas não colocaram prazos para mim, mas ficou claro ali naquele momento, e acho importante também que o árbitro tenha essa sensibilidade, que se as partes estão com tanta pressa é porque eles também esperam uma decisão, uma atuação constante e muito atenta e rápida do árbitro. Então, isso foi algo que eu tentei entregar bastante nesse caso, hoje já se encerrou, acho que está em vias de se encerrar, enfim,
E eu acho que esses são pontos. Eu também já recebi alguns comentários no sentido de que, olha, Aline, a gente queria te indicar, e ajudou muito o fato de você agora ter ingressado na sociedade do seu escritório. Então, enfim, a gente também enxerga mesmo entre os mais jovens, uma necessidade de escolher esses determinados selos, né? Enfim, claro que agora como sócio eu tenho uma atuação diferente, mas eu continuo a mesma pessoa, enfim, faço o meu mesmo trabalho. Então, eu acho que esses pontos contam hoje em dia, talvez mais para frente não sejam não façam tanta diferença a questão da sociedade na firma, porque, claro, o meu escritório, o Muriel Mendes Franco, não é uma big law firm, então a gente consegue fazer algumas promoções um pouco mais rápido, e eu entendo que tem profissionais muito mais qualificados que eu, que ainda não são sócios das respectivas firmas, mas que já fazem um trabalho, com certeza, muito profundo. Então, eu acho que tem uma determinada reunião de selos que você vai conquistando ao longo do tempo, somado também, claro, ao fato de você já estar dentro do meio há algum tempo, trabalhar com arbitragem já há bastante tempo, e embora você não tenha ainda essa experiência tão forte como árbitro, você já tem uma experiência muito grande como advogado. Então, você já está lá acompanhando o dia a dia dos árbitros, ainda que de forma distante, na qualidade de advogado, mas entendendo um pouco quais os anseios da parte, já que você está do lado do advogado, e quais as dificuldades e a grande missão, a responsabilidade que é atuar como árbitro. Acho que esses pontos são bem relevantes. Poxa, bacana. Realmente, é verdade, tudo isso que você falou conta bastante. Né? E não sei se tem a fórmula mágica, mas queria ouvir também um pouquinho do João, se porventura você chegou a ter a oportunidade de saber o motivo que levou você a ser indicado nos 2 casos que você chegou a atuar. Como todos aqui já falaram, realmente é difícil assim saber exatamente os motivos, né? Se nós fôssemos, talvez, assim, americanos, o americano está muito fácil, ele se vende muito fácil, né? Então, quem já fez application para LLM já se deparou com aquele personal statement que você praticamente tem que falar por que você é melhor do que os seus pares e por que você merece uma vaga naquela turma de 70, 100, 100 e poucas pessoas. Nós, brasileiros, acho que a gente tem um pouco de dificuldade em se vender. E acho que os motivos que levam a sermos, talvez, considerados aí como opções para atuarem como árbitros, eu diria que, primeiro, é você montar um currículo consistente, né? Então, isso é até meio óbvio, mas é importante que seja dito, porque você ter uma experiência prática, e, se possível, alguma experiência em contencioso, porque isso você consegue reparar a importância do contraditório, a importância de se produzir uma prova, como respeitar a ampla defesa. É claro que isso não é algo imperativo, mas eu acho que isso contribui para uma maior experiência em processo, né, em teoria geral do processo, e como você sempre ter essa atenção a princípios basilares de contraditório, ampla defesa, produção de prova, e mestrado, LLM, acho que isso tudo também dá não só experiência, como dá aquele selo que muitos clientes querem ver nos seus árbitros, né? Então, algo que... E também aquele conforto quando a Carol, por exemplo, tem que indicar um árbitro que seja mais jovem, por exemplo. Além do currículo, algo super importante, porque não basta você ser muito bom, ótimo, excelente. Você tem que ser conhecido, né? E aí que está como ser conhecido. Assim, e como falar isso sem que pareça um certo charlatanismo, assim, de você tem que marcar cafés, almoços, é o que torna tudo mais difícil agora em meio a uma pandemia. Só que existe uma ciência por trás disso. Então, eu lembro que nas minhas aulas de Wharton, que era sobre Business and Law, tinha uma aula sobre networking, e você via estudos, você via formas de conseguir
tornar com que a sua rede de relacionamentos possua o que eles chamavam de strong ties, né? Relações fortes. E o que são strong ties? Que podem nos ajudar aqui nesse o que fazer para atuar como árbitro. É a frequência com que você faz essa comunicação com seus contatos, o tempo que você já tem de conhecimento desses contatos e o que eles chamam de emotional bond. Você tem algum vínculo que não seja só um colega distante. Então, esses 3 itens sobre strong ties, eu acho que fazem a gente entender a importância de você, além de ter um currículo consistente, uma experiência, você aparecer. Agora, na pandemia, você mandar uma mensagem de oi, como é que você está? Está tudo bem? A família está com saúde? E que não pareça, ao mesmo tempo, forçado, né? Que você está ali fazendo por fazer. Então, você realmente quer saber da pessoa, não é aquele oi, tudo bem? E aí já emenda num assunto que, direto ao ponto ali. Não, assim, e aí, como é que você está levando? O que você tem feito? Isso tanto em época de pandemia como fora. Aí, quando você marcar um café, um almoço, demonstrar interesse na pessoa, né? Então, um exemplo disso é que a pessoa do LinkedIn com mais contatos tidos como relevantes, que são CEOs pela revista Fortune, é uma pessoa totalmente desconhecida. Eu até estava aqui anotando o nome dele, se chama Adam Rifkin. E aí foram tentar estudar como é que um cara, que não é o Bill Gates, não era o Steve Jobs, ou alguém que seja notoriamente conhecido, é a pessoa no LinkedIn que tem mais contatos influentes, relevantes, dentre CEOs, diretores. E ele falava, olha, quase que todo dia, é claro que a gente não precisa também adotar assim, medidas tão drásticas, mas quase todo dia tinha alguém pedindo um favor e ele falava da regra dos 5 minutos. Eu gastava ali uns 5 minutos para alguém que me pediu uma indicação específica para um emprego. Aí ele ia lá, via na lista dele e indicava, olha, esse cara é bom, mas não adianta só indicar. Esse cara é bom porque ele passou por uma empresa X, ele tem essa experiência que você precisa para esse momento, para a sua empresa. Então, ele tinha essa habilidade de conectar e ele gastava um tempo dele, mais ou menos aí a regra dos 5 minutos que ele falava. Até se vocês quiserem anotar aí depois para saber um pouco mais, o nome dele é Adam Rifkin. É justamente isso, a importância de você gastar tempo e que não seja um tempo assim só por dizer que está gastando, né? Você gastar um tempo de qualidade em ter uma rede de contatos que tenham strong ties, né? Conexões fortes. Então, acho que, basicamente, o que fazer? Currículo, experiência e uma rede com conexões fortes. E aí, por exemplo, acho que tanto a Aline quanto a Carol falaram do artigos, multis. Isso acho que pega nos dois, porque você escrever artigos, você está melhorando a sua produção acadêmica e você está se tornando conhecido. Mesma coisa com multi, essas competições acadêmicas de arbitragem. Embora exista mas aí só vai ser um jovem árbitro quem foi orador, coach. Não. Essas competições elas são abertas para quem quiser se inscrever para atuar como árbitro. Daí você começa a conhecer as pessoas, você começa a estudar mais sobre as matérias que estão sendo debatidas e você consegue aparecer para o mercado de arbitragem brasileiro. E por fim, além de você ter um currículo e ser conhecido, tem aí também uma questão, como tudo na vida, de ter um certo alinhamento dos astros, né, que a gente estava conversando, Carol, e sorte, né? Maquiavel falava da virtude e da fortuna. Então, além disso tudo, tem que ter aquele elemento, aquela pitada de uma certa sorte para você ser lembrado no momento que alguém tem uma arbitragem, mas que essa arbitragem não tenha ou não seja muito complexa, ou não tenha um valor envolvido muito alto, e aí você está no nome você está na cabeça de quem for fazer essa indicação, seja a Câmara, né, como a Carol aqui está dizendo, ou seja dos próprios clientes, como foi o caso da Aline também, que nos contou dessa experiência dela. Então, assim, resumidamente, acho que currículo, uma experiência prática, relacionamentos e uma pitadinha de sorte também cai bem. Ô, João, se eu puder só falar um pouco rapidinho, você começou a falar dessa rede de relacionamentos e a diretora do LLM que eu fiz, a Patricia Shaughnessy, ela tem um ditado que é assim, your network is your net worth. Então, eu acho que é
é bem isso mesmo, essa rede de relacionamentos é muito importante e não é perder tempo, né? É gastar de forma efetiva. E só um parênteses, porque é difícil a gente falar da gente mesmo, mas quando a Aline estava contando esse caso dela, do cronograma super apertado, eu queria dizer que esse era um caso da Anshan. E aí é difícil a gente contar, mas na perspectiva da Câmara também, foi uma arbitragem expedita com um regulamento de arbitragem comercial normal, né? Que as partes optaram por isso. E para nós é muito bom a gente ver o comprometimento que todos tiveram, tanto árbitros, tanto a árbitra, que era a linha arbitral, quanto os advogados das partes, em fazer o procedimento andar de forma célere, e foi uma experiência muito boa, Aline. Isso acho que tem que ser compartilhado, tem que ser ressaltado aqui também. Legal, Carol, obrigada. Prazer fazer parte desse caso que era na Anshan. Muito bom, eu acho que até a Carol trouxe esse ponto, né, do esforço das partes, mesmo que você não tenha o regulamento, enfim, da arbitragem expedita, ficou claro ali para todo mundo que o caso tinha que andar. E aí a gente fez tudo andar com todo o auxílio da Anshan, inclusive, para isso. A gente fez essas assinaturas todas eletrônicas, né, a gente, em tudo que precisava para a gente andar mesmo no meio da pandemia, então foi bem legal. Patrícia, posso fazer um último comentário? Eu sei que você já quer abrir para perguntas. Não, com certeza. Eu já ouvi eu entendo tudo isso que a gente falou agora de networking e tal, mas existem pessoas que não gostam. Não que não gostam, mas que não se sentem confortáveis, que acham um pouco assim, mas eu vou me jogar nesse negócio, o que eu faço? Assim, eu chego numa roda, eu já ouvi muitas essas perguntas, especialmente lá no escritório. Eline, eu vou nesse evento, o que eu faço? Eu vou numa roda e começo a dar oi para as pessoas e falo de mim, não vai parecer meio idiota, não vai parecer uma coisa muito... Tem muitas pessoas que se sentem desconfortáveis e eu entendo esse desconforto, até mesmo porque, de fato, chega alguém ali estranho, começa a falar alguma coisa nada a ver, as pessoas podem... Então, acho que tem que ter uma certa dose, né, no sentido de... para não forçar também a barra. Mas uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, para que elas fiquem mais tranquilas, é que, tratando aqui do tema que a gente está hoje, que são os procedimentos arbitrais, enfim, aí você vai estar nos eventos de arbitragem, ou escrevendo artigos sobre o tema, enfim. Eu acho que é sempre importante considerar, eu acho que é legal quebrar esse gelo pensando, poxa, todas as pessoas que estão aqui em volta de mim são pessoas que reúnem pelo menos alguns interesses em comum comigo. Porque todas essas pessoas também são advogados. Então, já passou ali aquela clássica pergunta, por que você escolheu fazer direito? Então, você lembra lá atrás do que você escolheu fazer direito. Todas essas pessoas também escolheram. Todas essas pessoas escolheram a mesma área de trabalho que a minha. Trabalham em casos complexos assim como eu. Devem viver os mesmos problemas ou problemas parecidos com os que eu vivo no meu dia a dia da firma, né? Participam dos mesmos anseios, das mesmas vitórias. Então, eu acho que isso é um pensamento que ajuda muito a quebrar esse gelo no momento de fazer o networking. Você está no meio de uma série de pessoas que são seus pares em muitos aspectos. E isso eu vejo como frequente para mim, porque quando eu comecei a maioria desses relacionamentos, claro, era nos moods, né, nas competições, então é muito fácil. Mas eu vejo hoje porque muitas pessoas viraram amigos, né, queridos, pessoas com quem eu me identifico. Então, quando a gente vai nesses lugares, a gente fica feliz de encontrar determinadas pessoas. Até aqui, quando a gente fez o call de preparação aqui do evento, a gente postergou o prazo do que a gente ia conversar, porque a gente tem bastante coisa para compartilhar, muito assunto, muitos temas em comum. São pessoas que eu admiro, pessoas queridas, enfim. Então, eu acho que pensar sobre esse aspecto ajuda um pouco a quebrar essa barreira inicial no momento de construir uma determinada rede de contatos, já que, no fim, não é uma rede... Você fala contatos, parece que você quer alguma coisa dessa pessoa, né? É uma coisa meio... mas pensar nessa rede como uma rede de pessoas que compartilham os mesmos interesses e que fazem com que você com que você engrandeça uma determinada área de conhecimento que você tem um foco, né, de crescimento, isso é muito, muito importante. É o que eu considero como bem relevante, que ajuda a quebrar essa barreira inicial para os mais tímidos ou para os que não enxergam muita vantagem em sair por aí conversando com as pessoas. No fim, é troca de experiência com pessoas que vivem situações parecidas com a sua e pessoas, no fim, que às vezes estão mais à frente da carreira ou pessoas que estão um pouco atrás e que você pode ser essa pessoa para ajudar.
Acho que esse é um bom ponto de partida para quebrar uma barreira inicial no momento de fazer de pensar, considerar o que eu faço para criar essa rede de contatos. Ah, bacana. Com certeza todo mundo aqui está com um bloquinho, anotando, pegando todas as dicas que vocês trouxeram. Felipe, será que a gente tem aqui mais um tempinho para abrir para perguntas? Claro, eu acho que dá para estender mais um pouquinho, acho que uns 10 minutos. Eu acho que a OAB não vai nos repreender por isso. Ai, que bom, porque acho que a gente teve um debate tão legal agora. Eu vi que já surgiram 2 perguntas, mas também queria abrir a oportunidade para quem quiser fazer outras perguntas. Um dos questionamentos que surgiu aqui, que inclusive acho que foi um tema que a gente tratou quando a gente conversou antes, acho que seria interessante até trazer, foi a pergunta formulada pela Caroline Smirnovas, que ela pergunta se vocês já sofreram algum preconceito por serem mais jovens, especialmente na qualidade de árbitros. Não sei se alguém gostaria de começar. Eu posso falar rapidinho aqui. Eu não sofri preconceito porque eu já tenho alguns cabelos brancos aqui, então eu acho que ficando um pouco calvo, então eu acho que... Hoje eu falei que o cabelo branco estava vetado como argumento. Que não é um assunto muito agradável de falar, todos aqui temos. Menos a Paty, que é loira, acho, não parece nada aí. É verdade, ela está livre desse ponto. Mas o que assim, na minha primeira audiência para assinatura do termo, eu acho que olharam para mim com uma certa, será que ele não é muito novo? Mas isso foi dissipado quando eles repararam que eu tinha ali completa noção, eu tinha estudado o caso, sabia exatamente agora vamos aqui estabelecer um cronograma, requerente, requerido, o que vocês acham? Então, o fato de você demonstrar segurança no que você está fazendo e conhecimento no caso, acho que isso dissipou qualquer desconfiança inicial em você parecer mais novo do que se poderia imaginar ali para o árbitro do seu caso. Então, mais ou menos foi isso que eu senti. E em relação também assim, preconceito, na verdade até a gente comentou isso na sexta-feira, que assim, eu tive uma sorte, acho que a Aline também, da gente já receber 2 arbitragens muito próximas. Então, quando a gente tem que preencher o formulário de disponibilidade para atuar como árbitro, vem uma pergunta ali, você já atuou como árbitro? E aí eu só tinha recebido a minha primeira. E ficava ali, né, eu estava levemente incomodado em responder não. Só que como eu recebi a segunda arbitragem a tempo de preencher o formulário, eu consegui responder que já tinha sido indicado, né? Porque assim, eu não estava mentindo ali no formulário. Realmente, por sorte, a gente estava aqui falando daquela pitada de sorte, sabe, sei lá, se eu respondesse que eu não tinha experiência como árbitro, alguma parte poderia se insurgir, eu falar, então tira o João daí e bota alguém que, por favor, já tenha atuado como árbitro. Mas a sorte foi que, nesse momento de preencher o formulário, felizmente veio uma outra arbitragem e eu respondi que já tinha sido indicado além daquela arbitragem. Então, eu acho que existe uma certa desconfiança, mas que nós, né, podemos facilmente demonstrar que não tem qualquer razão para você desconfiar daquele árbitro que tem o background, tem o currículo, tem a experiência e vai fazer um bom trabalho num tempo que tudo leva a crer, assim, razoável. A gente tem aqui mais uma outra pergunta, que acho que talvez ela seja mais direcionada para a Carol poder responder, né, que é a autora aqui da pergunta. Foi a Juliana Jordão que perguntou. Como que seria o procedimento dentro da Câmara para poder atuar como árbitro e ser um árbitro oficial? Sei que na Anshan não tem a lista, mas, enfim, como que você poderia trazer um pouquinho dessa questão? Então, Juliana, né? Depende se a instituição tem lista ou não, né? Se a instituição tem lista, provavelmente eles têm um procedimento interno para fazer a inclusão de nomes lá, e aí tem que entender como que funciona. Mas mesmo as instituições com listas, tem muita gente, né? Eu falo que a política da Anshan é não ter lista, porque tem muita gente boa por aí e a gente sempre deixaria alguém de fora, né? Alguém que tem experiência em uma matéria específica, construção, societário, alguém que
fale idiomas que às vezes pode ter algum procedimento. Então, isso depende muito. Nós da Anshan, que não temos listas, foi o que mais ou menos eu respondi, falando que a gente tem que... Chegou um caso, precisa indicar em quais casos a secretaria precisa indicar. Se uma das partes não indica, então às vezes tem caso de revelia. Desde o regulamento de 2018, também, se a gente tem mais de uma requerente ou mais de uma requerida no polo ativo ou passivo e não chega a um acordo, a instituição indica os 3 árbitros do tribunal. Isso não aconteceu, mas geralmente é o que eu contei para a Aline e para o João. A pessoa que recebe a minha ligação para checar conflito fica super feliz. Eu também fico muito feliz em fazer essa ligação, mas depois vem o pepino, porque é muito difícil que seja um caso extremamente redondinho, né? Então, a gente vai considerar a matéria em disputa, vai considerar a experiência da pessoa, isso que o João falou de contatos que são eficientes, efetivos, então a rede de networking, a proximidade com a Câmara. É isso, porque, vou te falar, minha impressão, se eu recebo, e a gente recebe, tá? E-mails de pessoas, esse aqui é meu currículo, eu quero entrar na lista da Anshan. A gente fala, olha, a gente não tem lista, mas eu recebi o seu currículo. Se eu nunca mais ouvir falar dessa pessoa, se eu nunca mais encontrar essa pessoa, a chance é muito grande de que eu não vou lembrar dessa pessoa por um e-mail que ela me mandou o currículo. Então, e eu imagino que mesmo nas instituições que tenham listas, quando elas vão considerar novos nomes para a lista, também não vai ser só um e-mail com um currículo que vai fazer a diferença. Eu acho que é um processo de construção que leva tempo e leva dedicação também, né? Como o João falou, de algumas dicas que ele deu. Então, participar, se aproximar. Agora, enfim, ninguém pode se reunir, mas a gente está aqui reunido virtualmente. Então, conversar, participar de um evento, escrever um artigo, enfim, fazer um curso, como você mesma pontuou ali na sua pergunta. Então, mesmo para as instituições que tenham listas, eu acho que a resposta talvez seja essa. Enviar o currículo só não vai bastar, porque a gente recebe um monte. E eu falo, se eu que não tenho lista recebo vários, imagina as que têm listas, né? Então, eu acho que é um processo mesmo que vai levar tempo e dedicação sua para você ser lembrada pela instituição. Acho que só mais uma pergunta, acho que daí a gente pode já encerrar. E acho que essa pergunta talvez a Aline poderia responder, que é a pergunta do Eric. E ele pergunta se, porventura, entende-se a famosa, entre aspas, elitização do Instituto da Arbitragem seria um impasse tanto para jovens se tornarem árbitros, como também para contratos de menor poder econômico poderem realmente aproveitar desse instituto. De fato. Olha, deixar a pergunta mais difícil aqui. Não, brincadeira, não necessariamente. Eu acho que existe sim essa questão, um mínimo de elitização, mas vem muito com o que o João e a Carol trouxeram. Mesmo as causas, a gente vê algumas causas de valor mais baixo também já envolvidas na arbitragem. Então, quando a gente vai falar da elitização dessas causas mais relevantes, só elas vão para a arbitragem, não necessariamente. Acho que a gente tem que lembrar que a arbitragem em si é um instituto que, embora aqui no Brasil tenha começado a ser usado só para os casos maiores, enfim, tem muitos outros casos que ela pode ser utilizada e que ela merece ser utilizada. Nos Estados Unidos, por exemplo, é outro mundo, né? A gente tem uma série de casos que vão, quando a gente vê na TV, né, de brincadeira, arbitragem. Você vai ver uma salinha pequena, uma causa menor ali. As causas maiores, elas estão ali nas cortes, salvo a arbitragem internacional, enfim. Por uma série de aspectos, mas eu acho que a arbitragem também comporta casos menores. E aí acho que vem a participação desse novo mercado no mercado mais jovem de árbitros, ou num mercado novo, diferente, de pessoas que não necessariamente estão ali ligadas ao valor dos honorários que elas vão receber para funcionar como árbitros, mas sim a possibilidade de ter essa experiência de julgamento, de atuar mesmo como um árbitro da demanda. E existe sim, e é até como as pessoas, né, eu vejo até pelos colegas que eu conheço um pouco melhor na área, uma certa elitização no sentido de que, poxa, só basta pensar que uma das coisas que a gente falou aqui é a valorização de um LLM, um estudo fora, essas viagens, mesmo os MUTs, né, são feitos todos, os MUTs internacionais, a gente participou aqui dos de Viena, por exemplo, então você tem que ter
uma certa aconteceu, mas eu acho importante a gente mencionar como cada vez mais essa formação tem sido mais acessível, seja por conta dos institutos que estão realmente a fim de patrocinar esses estudos, seja também no sentido das pessoas que são realmente boas, né? Eu acho que tem pessoas no mercado que são muito boas, isso independentemente delas terem tido essa experiência fora do Brasil. Eu acho que o mercado de arbitragem ele é amplo o suficiente para poder valorizar todas as pessoas que se dedicam realmente a expandir um determinado tema, ou a fazer um bom trabalho, a criar a sua rede de conexões. Acho que é importante existe esse tema, é importante a gente falar sobre ele, mas também existe um lado do nosso esforço pessoal e de saber que no fim do dia conta muito a possibilidade de atuar nesses casos, né? Então, se você é contratado por um escritório que tem uma equipe de arbitragem, isso já conta muito, porque essas audiências acontecem com todo mundo junto, então as pessoas veem o seu trabalho, e aí, independentemente dessa terceirização, já que na sala de audiência todo mundo é igual, você acaba precisando se virar no centro e fazer um bom trabalho de uma forma muito rápida e imediata. Aline, se eu puder só complementar um pouco do que você falou sobre a questão do valor baixo, eu lembro que eu vi uma pergunta de alguém falando, mas o que é um valor baixo em arbitragem? Porque você não recomenda arbitragem para casos mais altos? E eu falo assim, na verdade, a arbitragem, eu não consigo falar uma régua. Disputas acima de X milhões vão para arbitragem. Tem muitos fatores que fazem a arbitragem ser uma escolha das partes. Estratégia, confidencialidade quando tem confidencialidade, a importância do conflito para a empresa. Então, assim, eu acho que não existe uma régua. Eu posso falar mais ou menos o que a gente colocou no nosso regulamento de arbitragem expedita que vai sair, né? Eu estou fazendo vários comentários, não saiu, mas vai sair em breve. A gente colocou até que a arbitragem expedita, a aplicação até disputa até 3 milhões de reais como automática, né? E aí pode ser, às vezes um contrato ele é de 100 milhões de reais, mas não significa que a disputa vai ser relativa a todo esse valor. Pode ser que seja uma parte específica do contrato que vai ter uma disputa menor, que vai gerar uma disputa com valor envolvido menor. Quando a gente pega os honorários de instituições, até uns 3, 5 milhões, eles são um pouco mais baixos. Então, não sei, até a Aline e o João podem compartilhar o que eles acham, mas talvez uma régua um pouco assim, né? Que são casos com menor valor envolvido e que a remuneração também é um pouco mais baixa. Sim, acho muito importante esse comentário que você fez, Carol, sobre o fato do valor do contrato versus o valor da arbitragem, né? No momento que a gente inclui a cláusula compromissória no contrato, pronto, tá valendo para tudo. Claro, não sei se você tem uma regra específica, mas normalmente está valendo para tudo. E aí pode acabar assim como várias vezes surgem casos que estão sujeitos à arbitragem, mas que têm esses valores menores. Acho que o que a Carol falou dos 3 milhões, 3, 5 são considerados menores, assim como eu já vi pessoalmente casos de 200 mil reais. Só que aí, claro, é importante que as partes pensem numa forma de conciliar como resolver aquela disputa por arbitragem e não criar custos inviáveis com a solução do litígio. Eu recebi um comentário aqui, porque é uma coisa que eu falei que na sala de audiência todo mundo é igual. Gente, não, tá? Eu sei que tem o tribunal arbitral, tem o sócio, enfim, são pessoas diferentes. O que eu quis dizer é que na sala de audiência está todo mundo sendo avaliado ao mesmo tempo, então todo mundo está sujeito a essa mesma pressão, por isso é importante fazer um bom trabalho. Gente, acho que a gente recebeu algumas outras perguntas, mas acho que pelo tempo, infelizmente, não dá para a gente seguir um pouquinho mais. Mas, de toda forma, queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi um debate muito bacana, muito enriquecedor. Com certeza tirou dúvidas de muitas pessoas que estão nos ouvindo. E com certeza vocês também vão ficar aí no pensamento das pessoas que estão nos assistindo, vão lembrar das dicas que vocês deram, das experiências de vocês. E isso com certeza vai agregar bastante para a carreira de todos e para a experiência de todo mundo que está nos assistindo. Queria agradecer novamente à Comissão de Arbitragem pela oportunidade, a João, Aline e Carol também por terem aceitado o convite. E lembrando também a todos que amanhã e quarta a gente vai seguir com essa série de webinars e a gente vai ter mais outras 2 exposições. Amanhã o tema vai ser o mundo da arbitragem internacional
e na quarta-feira, diferenças entre advogar em arbitragem e no judiciário. Então, novamente, agradeço a todos, muito obrigada, e a gente se vê aí nos próximos eventos, que a gente está participando de vários eventos que estão acontecendo super interessantes aí pela frente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.